Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Mundo Valor. Neste episódio, exploramos o vídeo A Importância do Banco de Dados na Avaliação Imobiliária, do engenheiro venezuelano Miguel Camacaro Pérez, com foco na aplicação de métodos estatísticos para estimar o valor de mercado dos imóveis. Discutimos em profundidade o uso do método comparativo direto de dados de mercado, conforme a norma brasileira NBR 14653, e a escolha de modelos de regressão linear múltipla para analisar a relação entre o preço dos imóveis e suas características. Também abordamos o processo de coleta, tratamento e validação dos dados, ressaltando a importância de amostras representativas e o papel crescente da tecnologia na atuação dos avaliadores, com destaque para o uso de Big Data e ferramentas de web scraping. Tudo isso é potencializado pelo uso da inteligência artificial, por meio de ferramentas como o Notebook LM e o Google AI Studio. Apesar das eventuais diferenças entre o vídeo original e as respostas geradas por IA, este episódio revela como a tecnologia pode enriquecer nosso conteúdo com inovação e profundidade. Aproveitem o programa! Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema central para a avaliação de imóveis: a base de dados. Temos aqui um material bem completo que mostra, assim, a importância de ter dados confiáveis, uma metodologia robusta. Tudo baseado nas nossas normas, né? A ABNT-NBR 14153. A ideia é destrinchar como é que uma boa base de dados, bem analisada, define o valor de mercado de um imóvel. Exato. E olha, o ponto de partida é a norma mesmo. Ela prioriza um método comparativo direto de dados de mercado. Ou seja, a lógica é olhar imóveis parecidos, os comparáveis, né, para poder estimar o valor daquele que a gente está avaliando. Só que assim, na prática, encontrar uma amostra ideal no mercado imobiliário tem sim seus desafios. Certo. Não é tão simples assim. A norma, então, ela dá um norte para o método. Planejar a pesquisa, identificar as variáveis, dependentes, independentes, aí coletar os dados de mercado e, então, processar e modelar isso para chegar num intervalo de valor. Mas essa coleta dificilmente vai ser aquela amostra aleatória simples da estatística, né? É verdade, e isso quase nunca acontece. Frequentemente, o que a gente tem na mão são as amostras acidentais. É o que se consegue, né? Mas o fundamental, e o material reforça isso, é o avaliador se esforçar para garantir a maior representatividade possível. Tem que especificar bem as características da população de imóveis que ele está buscando, usar toda a informação que tiver. Assim, mesmo sem aquela amostragem aleatória clássica, dá para usar estatística inferencial, sim, para tirar conclusões válidas. E na hora de coletar esses dados, mesmo sendo acidentais, o que é crucial? O material fala em investigar o mercado. Ah, sim! Investigar a fundo, buscar dados confiáveis, tipo de negociações recentes, ofertas. É importante diversificar as fontes e checar tudo. Um ponto interessante que eles mencionam é a necessidade de quantificar a diferença entre o preço que pedem na oferta e o preço que de fato foi fechado na venda. Sabe, nem sempre é o mesmo valor. E claro, a qualidade é chave. Identificar corretamente os dados, quantificar as variáveis, mesmo aquelas que talvez nem entrem no modelo final, é bom ter registrado. Anotar as fontes, tratar as diferenças entre os imóveis da amostra e o imóvel avaliado. Se misturar tipos diferentes, tem que mostrar que levou isso em conta na análise. Entendi. E para montar essa base, o trabalho vai desde a papelada, a documentação legal, até sentir o mercado mesmo e formular hipóteses, né, sobre o que influencia o preço. Aquele modelo básico. Preço é função da localização, estrutura, tempo. Mais um errinho ali, o epsilon. P igual a LST plus epsilon. Isso, e as fontes para isso são muitas. Bancos de dados de bancos, registros de imóveis, imobiliárias, construtoras, portais na internet, até bases de outros avaliadores, às vezes. Só que o material aponta digamos, um gargalo aqui na América Latina. Qual seria? A falta de bases de dados comerciais que sejam realmente completas, sabe? Especialmente com um georreferenciamento preciso. Isso permitiria fazer análises espaciais bem mais sofisticadas, entender melhor o peso exato da localização. Ah, então essa falta de dados georreferenciados que o material cita é um problema sério mesmo.
Limita bastante, né? Análises de vizinhança, acesso a serviços, coisas que a tecnologia hoje até facilitaria, mas a gente esbarra na qualidade do dado bruto que está disponível por aqui. Exatamente. E é aí que a tecnologia começa a mudar o jogo. O material cita Big Data, inteligência artificial e ferramentas como o Web Scraping, que são basicamente uns robôs que varrem sites como portais imobiliários para coletar dados em massa, tipo o Scrape Storm que eles mencionam pegando dados do conlayave.com. Isso abre um leque de possibilidades, visualizações 3D, cálculos super rápidos, até previsão de valor. As empresas de avaliação automática, as AVMs, já usam isso bastante. E essas AVMs, pelo que o material indica, estão crescendo aqui na América Latina. Isso deve colocar uma pressão extra nos avaliadores para se atualizar, imagino. Ter que entender mais de estatística, mineração de dados, machine learning. Sem dúvida. É uma tendência. Mas olha, o material faz um alerta importante. Esses dados de fontes automatizadas precisam ser validados, tá? Complementados pelo avaliador. A experiência humana, o olho clínico do avaliador, ainda é crucial para buscar variáveis que não estão online, para garantir que os modelos façam sentido na realidade do mercado. Não é só número. Faz todo sentido. E para mostrar isso na prática, o material traz um estudo de caso, né? Comparando modelos de regressão para avaliar um apartamento, usando mais ou menos variáveis. Eles usam o método dos preços hedônicos, que, trocando em miúdos, tenta ver o quanto cada característica, tipo localização, número de quartos, influencia no preço final. E modelos de regressão linear. Isso, e o estudo de caso deixa bem claro uma coisa. Omitir variáveis importantes, o que chamam de subespecificação, gera resultados enviesados, tortos. Por outro lado, incluir variáveis que não têm nada a ver, a superespecificação, também atrapalha, aumenta a incerteza ou erro do modelo. Aí entra o princípio da parcimônia, a navalha de Ockham, que eles citam. A ideia é o modelo mais simples, que explica bem o fenômeno, é o melhor. Para que complicar se o simples funciona? E no exemplo que eles deram, isso ficou comprovado. O modelo mais parcimonioso, mas com as variáveis certas, foi melhor. Claramente. Conforme eles foram adicionando variáveis relevantes, o R² ajustado, que mede o poder de explicação do modelo, aumentou. E o desvio padrão do modelo diminuiu. Ou seja, a estimativa ficou mais precisa. O modelo final, lá do exemplo, conseguiu grau de fundamentação 3 e grau de precisão 3, que são os níveis máximos pela norma. E validou os pressupostos estatísticos. Normalidade, homocedasticidade, essas coisas técnicas que garantem que o modelo é confiável. Então, resumindo o que essas fontes nos trouxeram. Uma avaliação imobiliária precisa vai muito além de só achar uns imóveis parecidos, né? Depende fundamentalmente de uma base de dados sólida, um tratamento estatístico rigoroso e, claro, a escolha certa do modelo. É um processo que junta investigação de mercado, conhecimento técnico e, cada vez mais, ferramenta tecnológica. Com o avanço imparável dessas bases de dados inteligentes, da automação, qual vai ser o diferencial mais crítico da expertise do avaliador humano no futuro? Será que vai ser a capacidade de interpretar contextos únicos que a máquina não pega, ou validar criticamente esses dados massivos, ou talvez identificar aquelas nuances de mercado que os algoritmos ainda não capturam? Fica aí para a gente pensar. Obrigado por nos acompanhar neste episódio do podcast do Mundo Valor. Se você gostou do que ouviu, não se esqueça de deixar um like, se inscrever e compartilhar este podcast com seus amigos e colegas. Esperamos revê-lo no nosso próximo episódio. Até a próxima!